Nós te agradecemos por essa tarde de paz, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui juntinhos, com o pensamento voltado para Ti. E sabemos que Tu estás conosco, Senhor. Porque onde duas ou mais pessoas estiverem em Teu nome, Tu estarás. Que Tu possas continuar durante essa tarde, abençoar o nosso querido que vai usar da palavra de hoje, para que ele possa trazer para nós aquilo que necessitamos escutar, Senhor. Não só os encarnados, mas também os desencarnados que estão aqui presentes e vieram também assistir a nossa reunião. Te agradecemos pela oportunidade. E em Teu nome, em nome dos amigos espirituais que protegem, que lideram e que cuidam dessa casa, iniciamos nossos trabalhos da tarde de hoje. Com o nosso amigo Alexandre Júnior, autor do livro que vocês estão vendo aí, Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidade. Com a palavra, nosso irmão, fique à vontade, querido, a casa é sua. Boa tarde a todas e todos. É com prazer que a gente volta a essa casa de oração e trabalho. Agradecer pelo convite, pela confiança. Nós podemos falar sobre o tema de hoje. Hoje é o segundo encontro de 4. O primeiro foi mês passado, onde nós falamos sobre Espiritismo. Dividimos em 4, são 4 capítulos que o livro tem. Espiritismo, e hoje a gente vai falar sobre educação. Então, Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidade, um diálogo com as questões sociais. Eu estou vendo uma coisa, eu acho que é um fenômeno engraçado, mas eu acho que pouca gente que está aqui estava no mês passado. Quem estava aqui no mês passado, levanta a mão. Tem uma quantidade razoável. Então, Júnior, quando me convidou, e ele disse que queria que a gente pudesse secar o livro e tal, eu disse, e sugeriu que fosse feito dessa maneira, que nós pudéssemos dividir para poder tratar cada assunto da melhor maneira possível. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar abordar 40, 50 minutos sobre a educação, sobre a forma que eu trabalhei dentro do livro. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Júnior, eu sou pedagogo. Esse livro eu sou espírita há 33 anos aproximadamente. Militei dentro dos órgãos federativos espíritas aqui de Pernambuco. E esse livro ele é fruto das minhas pesquisas enquanto pedagogo, mas também enquanto pesquisador da área de gênero, sexualidades e espiritualidades. Ele nasce de uma inquietação com a forma com que o movimento espírita tratava, ou muitas vezes não tratava da temática, e isso nos incomodava, e a gente queria discutir um pouquinho e oferecer uma possibilidade de discussão. Então, nosso objetivo é problematizar, não é trazer soluções, não é apresentar ponto final para a discussão. Então, o livro, ou a minha palestra, ou a nossa conversa, ou a nossa discussão, não tem a pretensão de estabelecer um ponto final, ok? Mas sim problematizar e trazer à baila as possibilidades da gente poder discutir essa temática a partir de várias perspectivas, inclusive a que eu ofereço. Então, eu trabalho a ideia de educação espírita como prática para a liberdade. A gente cunha esse título do capítulo de um livro de Paulo Freire, e também de um livro de Bell Hooks, uma filósofa estadunidense, que é Ensinando a Transgredir, Educação como Prática para a Liberdade. Então, eu peguei esses dois... Deixa eles terminarem. Eu peguei esses dois temas, e criei esse título, e aí a gente vai tentar conversar um pouquinho da minha visão com relação ao movimento espírita a partir de uma perspectiva educativa, pedagógica. E a nossa conversa de hoje ela vai obedecer basicamente essas 3 linhas, que é a educação espírita como prática para a liberdade, como o currículo progressista pode ser trabalhado por uma praxis conservadora, e educação libertária, a prática do movimento espírita hegemônico, federativo, institucionalizado. Então, a gente vai percorrer mais ou menos esse universo, e eu trouxe alguns trechos do livro para a gente poder ir
construindo essa conversa, esse bate-papo que a gente vai instituir aqui. Então, eu gostaria que, caso vocês desejem e possível for, no segundo momento, vocês perguntem, concordem, discordem, né? O objetivo da gente, como eu falei, não é apresentar uma verdade universal. Então, eu dividi dentro do capítulo 3 tendências pedagógicas. Uma tendência pedagógica seria de redenção, a educação como redenção da sociedade, como reprodução da sociedade, como transformação da sociedade. E aí eu fico tentando encaixar onde é que o movimento espírita se encontrava dentro dessa realidade. Como é que a gente atua na nossa prática, né, educacional? O formato metodológico que a gente oferece para as pessoas que nos buscam, né, se a gente consegue oferecer algo que tenha como objetivo transformar a sociedade, embora, né, o pensamento do espiritismo é produzir uma perspectiva transformadora, né, no sentido positivo da palavra. Mas se nós estamos aptos para compreender de que forma, metodologicamente, sistematicamente, nós pudéssemos oferecer, não é, uma praxis que realmente tivesse como objetivo, uma prática pedagógica espírita, que tivesse como objetivo a transformação do ser humano dentro da sociedade. E também que pudesse ter a condição, a perspicácia, a inteligência, a sensibilidade de perceber o ser humano dentro da cultura do seu tempo. Quando a gente fala em proposta educacional, quando a gente tenta produzir educação, uma das coisas que a gente faz é diagnose, né? O professor, quando chega numa sala, a sala é nova, ele vai construir, né, entender para quem ele está falando, com quem ele está falando, qual é a melhor metodologia a ser colocada naquela turma. Às vezes a gente tem 5 quinto anos, 5 oitavos anos, sei lá, 5 terceiros anos no nível médio, você não vai produzir o mesmo conteúdo porque as salas não vão absorver aquilo da mesma maneira, ou não vão discutir com você da mesma maneira. Nós também ainda partimos do pressuposto, né? Antigamente nós achávamos que a única fonte de conhecimento de uma sala de aula era o professor. Hoje a gente sabe que o professor não é a única fonte de conhecimento de uma sala de aula, ele é uma fonte de conhecimento dessa sala de aula. Então a gente trazendo toda essa discussão, todos esses pensamentos para a nossa realidade, como é que a gente poderia aplicar isso a partir de uma perspectiva espírita dentro de um centro espírita? Então eu comecei a pensar como a gente vê o centro espírita. E aí impera algumas coisas que a gente discutiu aqui no último trabalho, mas para a gente poder fazer esse introito, né, para entrar na nossa discussão, o centro espírita como um centro religioso. E aí o centro espírita, ele poderia ser também um centro religioso, mas ele deveria ser também um centro social e um centro educacional. Então, se ele é apenas um centro religioso, ele não atua como um centro educacional nem como um centro social. Então, a gente não consegue produzir conhecimento a partir da premissa de que para quem a gente está produzindo esse conhecimento. Então, muitas vezes a gente está produzindo conhecimento para as pessoas jovens, mas os centros espíritas estão sem pessoas jovens. O movimento espírita se transformou um movimento de pessoas idosas e de pessoas, né, de meia idade, vamos por assim dizer. Então fica cada vez mais difícil a gente conseguir seduzir o jovem a fazer parte da nossa estrutura, porque muitas vezes a metodologia que a gente utiliza, a forma da gente se comunicar, a forma da gente dividir o conhecimento espírita, ele não seduz o jovem. E aí a gente precisava produzir conhecimento que pudesse dialogar com a nossa realidade. E veja como essa realidade é complexa, porque é o seguinte, eu faço uma crítica nesse capítulo ao ensino apostilado que o movimento espírita adotou como regra. Porque quando a gente trabalha as apostilas, a gente nega daquelas pessoas que estão estudando o direito de trabalhar com o livro na mão, de conhecer a doutrina espírita. Então eu só vou conhecer os livros que aquela apostila cita. Mas o universo espírita não se resume aos livros que aquela apostila cita. E tem muito livro que aquelas apostilas não citam e que a gente acaba não conhecendo. Então, como é que a gente pode produzir isso? A realidade do CEAL não é a realidade, por exemplo, do Missionário da Luz, que não é a realidade do Batista de Carvalho, que não percebe que cada centro, cada instituição obedece a necessidades, a especificidades que são da sua própria natureza. Então, se a gente oferece um ensino igual para todas as pessoas, a gente não atinge.
esse objetivo. Então, eu preciso conhecer quem é meu público, quem é meu povo, quais são as necessidades desse povo. Eu preciso conhecer as dinâmicas culturais desse povo. Eu preciso saber, por exemplo, quais são os objetivos da casa, o que é que eu quero constituir de trabalho, para que o processo educativo se dê no sentido de formar os trabalhadores com um produto intelectual que eles precisam para poder dar conta das demandas que a própria casa vai exigir deles. Então, o que é que acontece às vezes? A gente tem um trabalho de atendimento fraterno, mas está estudando física quântica. Um exemplo. Aí você para. O que é que física quântica vai me ajudar na produção de bons atendentes fraternos? Você quer produzir um trabalho de passe, mas você está estudando coisas que não se relacionam com aquela estrutura, para aquilo que o centro se predispôs a produzir de conhecimento. E aí, muitos trabalhadores vão dar conta da sua própria demanda, no sentido de tornarem-se aptos à produção daquilo pelo qual a casa precisa deles, da sua própria maneira. E os trabalhos da própria casa não conseguem produzir conhecimento para que esses trabalhadores, né, produzam expertises na sua prática, no seu operacional, no seu dia a dia dentro do centro. Então, eu fiz essa crítica, e aí eu começo falando da pergunta de Kardec, pergunta 805A, quando Kardec fala da educação como aquilo que transforma hábitos, né, que transforma caracteres. Dora Encontre, no livro, eu lembro já o nome do livro dela, o meu vademecum, a Educação segundo o Espiritismo, Zenilda é meu vademecum, ela sabe de tudo. Então, ela diz que educação, nessa perspectiva, é toda influência que um espírito exerce sobre outro. Eu vou trabalhar só essa, que a gente poderia trabalhar um monte de definição, mas eu vou me apegar a essa, porque eu acho que ela age em todos os campos. Ou seja, você pode trabalhar esse conteúdo a partir de uma perspectiva espiritualista, ou seja, para falar dos mortos, né, como os mortos se educam no processo do mundo espiritual, mas para falar da nossa perspectiva. E é muito democrática, né? Porque é toda ação, toda influência que um espírito exerce sobre outro. Você não diz quem é o espírito ou o que ele precisa ter para que ele possa influenciar. Então, essa proposta de influência ela pode ser a partir de uma educação formal, não formal, informal, sabe? Não caracteriza apenas um caminho como a educação formal. Mas aí, quando Kardec diz isso, né, nessa coisa de produzir esse conteúdo, eu pergunto, como é que muda os hábitos? A partir de que perspectiva? A partir de que perspectiva encaramos as realidades do mundo? Como identificamos o que precisa ser mudado? O que nos é imposto como verdades absolutas, mas são apenas a força da opressão para que tenhamos corpos dóceis e sejamos fiéis seguidores daquilo que nos é ofertado como educação, que na realidade é opressão. No mundo que a gente vive hoje, né, e as escolhas que a gente acaba constituindo no caminho, inclusive a proposta educacional e a forma de se fazer educação, ela permeia esse universo dela também ser, no sentido prático da palavra, ela ser sequestrada pelo Estado e servir, né, para os interesses que esse Estado tem. Então, quando a gente fala de educação no Brasil, isso acontece com muita frequência, e com até mais frequência do que aquilo que a gente deseja. Quem é da área da educação sabe das mudanças da BNCC, as mudanças nos parâmetros curriculares nacionais, aquilo que era ofertado como uma proposta educacional, o retorno que a gente teve para a década de 50 com essas mudanças. E a gente fica pensando como é que a gente pode discutir política social dentro do centro espírita, embasado na perspectiva educacional, sem que a gente faça do centro espírita um comitê político. Mas que a gente precise discutir o que é necessário discutir para que a gente entenda, perceba quais necessidades a gente possui de mudar determinadas perspectivas que nascem conosco. Então, essa discussão que a gente institui aqui, ela é importante nesse sentido, percebe? Da gente poder saber, a partir de mim, dentro dessa realidade, dentro daquilo que Kardec institui como educação, dentro do que Dora Encontre institui como educação, né, dentro de outros teóricos que a gente podia trazer, como Lucchesi, né, e outros, mas para a gente ter uma perspectiva que nasça dentro da perspectiva espírita, como isso poderia mudar e podia me fazer entender o que é que precisa mudar no mundo. E aí a gente bate de frente com uma outra teoria que eu acho que precisa ser redefinida dentro do movimento espírita, que é essa teoria da reforma íntima, que ela vai de encontro a uma perspectiva educativa.
Porque quando a gente fala de proposta educacional, a gente fala de mundo social, a gente fala de cultura, a gente fala de intracultura, de intercultura, de multicultura. Tem um monte de fatores que influenciam o processo educacional. Quando a gente fala disso, a partir de uma perspectiva espírita, a gente precisa entender que esse processo educativo ele precisa atender o ser humano numa perspectiva integral. Ah, Alexandre, como é isso? Eu sempre gosto de dizer, para a gente fazer um paralelo, quando a gente fala de educação integral, né, no Brasil, é educação de tempo integral. Ela é de 7 às 17, mas ela não é necessariamente integral. A educação integral, ela compõe o ser do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista emocional, do ponto de vista biológico e do ponto de vista espiritual. Essa é uma proposta de uma educação integral, que compõe a integralidade do ser. Não é integral de tempo. Você entra na escola de 7 da manhã, sai de 5 da tarde, mas você vê todo dia as mesmas coisas, está um tempo todo... uma educação, às vezes, voltada para o sentido das ciências duras, né, que é matemática, física, não contempla a ideia de filosofia, não discute história, sociologia, antropologia e outras áreas do conhecimento que não são apenas as ciências duras. E ele diz, qual o objetivo de uma educação que não nos convida a questionar nem a desenvolver um comportamento autônomo do ponto de vista da razão e do sentimento? Que acredito ser outra coisa que Kardec fala muito quando ele fala de educação, que é a produção da autonomia na prática. Ou seja, qual seria essa autonomia? É fazer deste ser humano senhor das suas próprias emoções, dos seus próprios pensamentos, das suas próprias atitudes. A educação, do ponto de vista espírita, ela tem essa perspectiva, e não a perspectiva heteronômica. O que seria isso, Alexandre? A heteronomia é o inverso da autonomia. É ter sempre alguém dizendo a você o que é que você vai fazer, você tornar-se dependente de uma pessoa, de um espírito, de um processo, sabe? Onde você não acredita dar conta da sua própria demanda. A perspectiva espírita, a partir de Kardec, que na minha concepção é muito, mas muito parecida nesse sentido com a educação freiriana, ela preocupa-se o tempo inteiro com a autonomia desse ser, que ele dê conta da sua própria demanda. E é muito importante que a gente discuta isso pelo seguinte, porque quando a gente fala, por exemplo, da necessidade que a gente tem de servir ao outro a partir do assistencialismo, mas promover o outro a dar conta da sua própria demanda é mais importante, inclusive, do que atendê-lo na demanda física. Então, esse é um dilema que a gente vive hoje dentro do centro espírita, pela necessidade que o nosso povo tem do assistencialismo. Então, você é contra o assistencialismo? Não, eu não sou contra. Mas a gente precisa instituir trabalhos que dê àquelas pessoas autonomia para darem conta da sua própria demanda íntima. Porque quando uma pessoa não consegue dar conta de si mesma, ela baixa autoestima, depressão, solidão, isolamento social, não é? Alto índices de suicídio, porque ela não consegue dar conta da sua própria demanda. A função da educação nesse sentido era dar a essas pessoas autonomia, condição de dar conta da sua própria demanda íntima. Então, o espiritismo está muito preocupado em como produzir essa autonomia, em como oferecer às pessoas que procuram a casa, não é, a possibilidade de darem conta da sua autonomia. A gente falou do ponto de vista assistencial, mas a gente também falar do ponto de vista da própria existência, desse ser interexistencial, como fala Herculano Pires, na produção desse ser interexistencial, dar conta das suas demandas mais profundas, a partir da sua própria prática cotidiana e diária. Então, munir, nós poderíamos dizer que, nesse sentido, a educação tem como objetivo munir o ser humano de recursos para que ele possa dar conta da sua própria demanda de vida. E dentro de uma proposta espírita, espiritualista, reencarnacionista, imortalista, essa seria também uma perspectiva. A educação espírita visa o desenvolvimento pleno do indivíduo, considerando o interexistente, eu acabei de falar isso. A educação espírita integral visa munir de recursos sujeitos em todas as dimensões existenciais, espiritual, física, emocional, afetiva e social, situando este ser espiritual na cultura do seu tempo. Outra coisa importante dentro do processo educativo, dentro de uma perspectiva espírita ou não espírita, é a gente falar de acordo com o que está acontecendo no mundo social, percebe? Por exemplo, a gente às vezes entra num centro espírita, vai assistir reunião pública e parece que a gente está assistindo Chaplin, não é? Tempos modernos. Quando a gente bota o pé na rua, a gente está vivendo The Walking Dead. Ou seja, aquilo que a gente aprende no centro não condiz com a realidade social do nosso tempo. E muitas vezes o centro espírita se nega a produzir
esse processo educativo que coadune com aquela realidade social. Quando eu falo disso, e eu trago esses números apenas para a gente ilustrar, mas a gente precisa saber, por exemplo, e por que a gente não discute isso dentro do centro, mas o Brasil é o 4º país em assassinato em ativistas ambientais do planeta. É o 5º país em feminicídio no mundo. É o país que mais mata a comunidade LGBTQIAP+, do planeta, e tem 78% dos encarcerados pessoas pretas. Sabe, então, quando a gente vai falar aqui só de nosso lar, daquele mundo lindo, do piano de cauda, sabe, de tudo muito verde, gente, isso não é a nossa realidade. A nossa realidade é uma realidade dura, e a gente precisa discutir essa realidade. A gente precisa saber por que isso acontece dessa maneira. A gente precisa saber por que isso perdura até os dias de hoje. Sabe, porque o Brasil é um país tão racista, e porque o racismo é tão estrutural, porque o Brasil é um país tão machista, e porque o patriarcado também é estrutural e estruturante no processo das relações sociais que se estabelecem em nosso país. Porque as pessoas morrem porque são pretas, ou porque são gays, ou porque são mulheres. Então, isso é uma realidade que, quando a gente não discute, a gente não prepara o nosso povo para vivê-la. Então, é como se a gente não vivesse parte dessa realidade. Quando a gente fala em submundo ou em marginalidade, né, submundo é um mundo que a gente não vê. Ele está abaixo do mundo ou está escondido desse mundo. É um submundo. Quando a gente fala de marginalidade, fala que está à margem da sociedade, as pessoas que compõem as minorias sociais, elas estão à margem da sociedade. E a gente precisa produzir educação que tire elas dessa marginalidade, porque essa marginalidade, ela propõe invisibilidade das suas dores íntimas, ela propõe, invariavelmente, que as pessoas não percebam a existência dessas pessoas e, consequentemente, das dores que essas pessoas carregam. Então, a gente precisa entender que o Brasil já é um dos países que mais mata por arma de fogo no mundo. E a gente não consegue discutir isso. Quando a gente fala em igualdade e justiça social no Brasil, a gente é chamado de comunista, esquerdopata, né? Você tem esses. Mas a gente pode falar de política de direita, principalmente se ela for conservadora, não tem problema nenhum. Porque nós perdemos a noção daquilo que é social e daquilo que é político. E o ser humano é político. E toda proposta discursiva do ponto de vista da política social, ela precisa ser abastecida por uma filosofia e por um processo educativo que dê às pessoas, ao menos, a possibilidade de pensar sobre o que está estabelecido e sobre o que pode mudar com relação àquilo que está estabelecido. Então, é uma proposta nossa, do Espiritismo, fazer pensar. Kardec fala isso na Revista Espírita de 1867, quando ele fala do livre pensador, não é? Que nós não estamos engessados a uma única proposta pensadora. Também não é o objetivo da educação fazer que os processos se deem por coação, ou seja, a gente não vai coagir as pessoas a entenderem as coisas, ou vai impor que as pessoas pensem daquela maneira, sabe, empurrar de goela abaixo. Nenhum processo educacional, ele se dá por imposição, ele se dá por um convite, e esse convite, segundo Freire, segundo o próprio Adoro Encontre, ele é amoroso, ele é afetivo. É um convite amoroso a uma prática educativa amorosa, mas que respeite a identidade do outro, sabe, que respeite aquilo que o outro é. Quando a gente fala de colonialidade, e das implicações que o processo colonial impõe na nossa relação de sociedade, não é? A cultura indígena, a cultura dos nossos afrodescendentes, não é? Elas foram simplesmente e são apagadas por imposição de um processo educacional branco, europeu, eurocêntrico. Então, o que é que a gente propõe? Não é? Tem uma proposta da gente poder discutir um processo educacional que compreenda a nossa realidade social. E qual é a nossa realidade social? Não é? É toda essa que eu falei para vocês. É um dos países que mais produzem grão do mundo, mas tem cerca de 33 milhões de pessoas passando fome. É o maior produtor de carneta, mas tem 33 milhões de pessoas passando fome. O nosso PIB está concentrado na mão de 6% da população. 94% do produto interno bruto brasileiro está na mão de 6% da população. Então, a gente precisa discutir por que, com todo o dinheiro que o Brasil tem, nós somos um dos países mais desiguais do mundo. Então, a gente precisa discutir. Bala perdida no Brasil tem cor. Bala perdida tem gênero. As enchentes, as pessoas não morreram por causa da chuva, morreram por falta de política pública, falta de investimento em infraestrutura.
Então, essa proposta de pensar o mundo a partir de uma perspectiva educativa, ela precisa ser construída a partir da nossa vivência dentro do próprio Espiritismo, não é? Nas produções de conhecimento que se dão a partir de uma perspectiva redentora, aí eu vou falar um pouquinho daquelas três tendências pedagógicas que eu falei para você no nosso introito, que é a redentora, a transformadora, a reprodutora e a transformadora. Aqui a gente começa falando da redentora. É a ideia de que ser espírita redime tudo aquilo, é quase uma salvação, sabe? Só que a gente não acredita na salvação, mas a gente diz assim, quando você conhecer, você vai ver, tudo muda, né? Um dia você chega lá, como se a gente já tivesse chegado num patamar, né, diferente das outras pessoas. E ele diz, nas produções de conhecimento que se dão a partir de uma perspectiva redentora, de uma reencarnação que existe como fim em si mesma, nota-se uma visão reducionista em que a vida pretende punir para redimir. Esse pensamento é interessante porque essa proposta educacional espírita, ela tem um equívoco profundo, porque ela acredita que a maceração do corpo purifica o espírito. Ou seja, justifica as ausências do ponto de vista social, marginaliza o processo reencarnatório e não faz com que as pessoas entendam que para a gente poder ter uma chance a mais de poder dar certo do ponto de vista da própria vivência comportamental deste ser humano na Terra, se o mundo social é mais justo e mais igual, a oportunidade, a possibilidade da gente dar certo no sentido espiritual é muito maior. Mas com as demandas que a gente já tem, do ponto de vista das nossas intimidades, mais as faltas que a desigualdade social provocam, é muito complexo você dar conta de tudo. Então, veja lá, você já tem todas as suas dificuldades que são íntimas, não é? Mas você adiciona a isso não ter o que comer. Adiciona a isso seus filhos não terem o que comer. Você adiciona isso, você vê, está lá uma pessoa morando na palafita, a água vem, leva tudo, aí o governante diz assim, mas também, onde essas pessoas vão construir suas casas? Cara, você acha que é opcional você construir uma casa numa comunidade ribeirinha? Você acha que é opcional você construir uma palafita, você morar numa palafita? Você fazer suas necessidades num buraquinho? Não ter água potável? Será que a gente consegue achar mesmo que a pessoa está ali porque ela quer? É complexo esse tipo de pensamento, não é? Então, a reencarnação ela não justifica essa desigualdade social. Na pergunta 806, Kardec diz, não é? Os espíritos perguntam se a desigualdade social é uma ação divina. E os espíritos respondem que não, é uma ação humana. Ou seja, se isso é uma ação humana, os responsáveis por dar conta de resolver essas demandas somos nós. Então, Deus não criou o PIB, Deus tem uma coisa que eu gosto de dizer também, Ele não indexou o preço do combustível ao dólar, não é? Ele não fez nada disso. Ele não deixou de taxar grandes fortunas para cobrar imposto de quem ganha menos. Se você compra um carro, uma bicicleta, você paga imposto, mas se você compra um iate, um helicóptero, você não paga IPVA. Então, é muito mais fácil quem compra uma bicicleta, quem compra uma moto, quem compra um carro, pagar imposto, do que quem compra um iate e quem compra um helicóptero, percebe? Então, isso não é uma coisa estruturada por uma ação divina. Isso é a ação do homem que produz toda essa desigualdade. Então, há o estabelecimento de uma reforma íntima que valida esta educação da redenção, supressora do debate a respeito das questões sociais, por entender que as populações à margem da sociedade precisam se adequar ao modo padrão espírita de ser. A crítica aqui, do ponto de vista pedagógico, é que a nossa proposta educacional ela é pronta. Quem não se adequa vai embora. Tipo, a gente começa um estudo com 30, termina com 3, assim, tá vendo? Graças a Deus ficaram 3 pessoas. Não, graças a Deus, não quero saber porque 27 foram embora. É vazão maior do que a escola pública. Então, a gente precisa discutir qual é a metodologia, se é a metodologia que não está dando certo, se as pessoas que estão responsáveis por ministrar o curso são as pessoas adequadas, qual o modo operandi dessa coisa, se a gente deixa as pessoas à vontade para poder falar, porque às vezes o curso é um curso que faz com que a gente precise concordar com o que está sendo dito. Quando você não concorda, na minha trajetória dentro do movimento, eu disse a vocês que eu tenho 30 e poucos anos de espiritismo, quando eu chegava, muitas vezes eu dizia assim, chegou ele. Escutei muito isso.
a ponto de eu achar assim, que eu tinha algum problema porque eu não ficava satisfeito com as respostas que me davam e eu perguntava de novo até que aquilo me abastecesse. Isso não quer dizer que eu saiba mais ou saiba menos, quer saber que aquilo não me atendia. E eu precisava saber mais coisas e eu perguntava mais, até que aquilo... Mas o movimento espírita, ele não produz essa ação, não é? E não está acostumado com isso. Então, a gente é considerado agitadores, não é? Pessoas que querem agitar o meio ambiente. Então, esse padrão, esse formato da reforma íntima precisa ser rediscutido do ponto de vista educacional, porque a reforma íntima, ela é passada para a gente como uma coisa que ela é tão íntima que se eu conseguir, o resto dê conta. Percebe? Mas diz Deolinda Morim, no livro Espiritismo e os Problemas Humanos, que essa proposta de progresso humano, ela precisa ser constituída de forma concomitante entre o indivíduo e o social. Então, esse mundo de regeneração que a gente decanta, discute, fala em palestra, ele não vai acontecer enquanto não houver igualdade e justiça social. Não haverá mundo de regeneração sem igualdade e justiça social. E essa igualdade e justiça social, ela não se dará no plano do indivíduo, mas no plano social. Então, se a gente não perceber isso e não entender isso, não é, a gente vai demorar mais tempo, vai ficar falando ainda mais uns 300 ou 400 anos sobre o mundo de regeneração, esperando que ele aconteça por decantação ou por um hecatombe, por uma catástrofe. Ele não vai acontecer por isso. Ele vai acontecer porque os seres humanos ganharam consciência da necessidade de cuidado social em seu entorno. E o social em seu entorno não são apenas as pessoas que fazem parte da nossa família, percebe? Mas todas aquelas pessoas que precisam de políticas públicas para poderem ter os seus direitos respeitados, por exemplo. Não é? O processo de reprodução, que já é o outro modelo que eu apresento, não leva em conta as demandas de ordem íntima, não usa a educação para transformar as pessoas de acordo com as expectativas e subjetividades do sujeito. Qual a crítica com o processo de reprodução, que, na minha opinião, é o processo que o espiritismo, o movimento espírita brasileiro, ele se especializou? A gente reproduz conhecimento. Porque se a gente não produz uma roda de diálogo, a gente não escuta o que as pessoas pensam, a gente não monta conhecimento a partir do que o todo pensa, a gente só lê e reproduz aquilo que a gente leu. Então, essa proposta seria que todo mundo tivesse a possibilidade, tivesse a condição, tivesse, né, a perspectiva de poder discutir, de opinar sobre as coisas que estão acontecendo naquele momento e de discordar. Como eu disse aqui no começo, algumas pessoas não estavam, eu não estou apresentando uma verdade universal. O que eu estou apresentando aqui é fruto das minhas pesquisas, você pode ser muito bem refutado, né? Você não vai refutar porque você, eu não concordo. Sim, mas por quê? A gente não vai concordar por não concordar, mas se você tiver embasamento teórico para não concordar, tranquilo, porque isso aqui é um caminho, é um trilho, é uma trilha e não um trilho. A gente não é obrigado a passar por ele, percebe? Então, pode ser facilmente refutado, porém, é fruto de pesquisa, é fruto de estudo, é fruto de pesquisa. E dentro dessa perspectiva, nós nos especializamos em reproduzir conteúdo. E isso afasta principalmente a juventude. Porque é difícil você chegar para um adolescente, para um jovem de hoje, para ele querer fazer parte de uma palestra de 1 hora onde ele não pode dizer nada que ele pensa. Sabe, ou ele não pode concordar, ou ele não pode se posicionar diante do que está sendo colocado. Então, é importante que a gente perceba que a metodologia que a gente oferece dentro do Centro Espírita hoje, não é, é uma metodologia de reprodução de conteúdo e não de produção de conteúdo. Em sentido oposto, tem como fim trazer os sujeitos até uma perspectiva defendida em suas bases, o que é antagônico à proposta autônoma, libertária e libertadora do Espiritismo. Então, se a ação, a ideia da educação dentro do Espiritismo é propor uma autonomia, não é? Que seja libertária, no sentido da gente dar conta da nossa própria demanda, quando a gente apenas reproduz o conhecimento, esse processo não se dá. Então, a ideia é que a gente escute o que as pessoas pensam, que a gente produza educação entendendo a demanda de quem nos visita. Por exemplo, eu nunca cheguei no centro para ter lá uma pesquisa. Responda aqui, por favor, e dá um papelzinho para cada um. Temas que você gostaria de ouvir, expositores que você gostaria de ouvir. Geralmente uma pessoa é o coordenador do departamento doutrinário, ele faz uma programação. Isso talvez você não pudesse fazer sempre, porque se você trabalha a ideia de uma educação que seja coligada com tudo que acontece dentro do centro, você vai propor isso, mas você também vai ter uma estrutura educacional que contemple todas as demandas da casa. Ou seja, as coisas estão interligadas, as necessidades do mediúnico com as necessidades do social, com as necessidades... Sabe que às vezes acontece ter 4 trabalhos dentro do centro, dentro de um departamento, e aquelas pessoas não dialogam. Não é a sopa, não sabe o que faz o enxoval, que não sabe o que faz a feirinha, que não sabe o que faz...
sabe? A gente tem o curso, né, tem lá o grupo do ESD, mas que não sabe o que o mediúnico faz, que não sabe... Isso também seria uma forma da gente evitar esse tipo de coisa. Interagindo, ouvindo, construindo e oferecendo recursos para que esses atores sociais possam ser protagonistas de suas existências e tenham a condição crítica e autônoma de produzirem, a partir de situações individuais e coletivas, uma sociedade mais justa e mais igual, a partir da educação, a partir da perspectiva da educação espírita como prática à liberdade, no sentido da oferta ético-amorosa da pedagogia espírita. Aqui já seria onde se encaixa o espiritismo dentro de uma proposta transformadora. Quando a gente fala de educação, o espiritismo é uma doutrina progressista, e dentro dessa proposta progressista de vivenciar aquilo que o espiritismo tem nas suas demandas, na sua epistemologia, no seu conjunto de saberes e de conhecimentos, ela tem uma proposta por si só progressista. A ideia é que essa metodologia, essa base de conhecimentos, esse conjunto de saberes, utilizado de forma correta do ponto de vista metodológico, tivesse como oferta a produção da transformação da sociedade, de ações que fossem transformadoras nesse âmbito. Então, discutir a sociedade que a gente faz parte, para propor ações que sejam libertadoras e que sejam libertárias do ponto de vista da nossa própria ação e da produção de uma ação coletiva. Esse é o objetivo do Centro Espírita. Então, esse seria o objetivo no sentido da gente poder saber para quem a gente fala, o que a gente fala e de que maneira a gente fala. Então, para que a gente está no centro? O que é que a gente precisa discutir? Como a gente pode intervir no mundo social a partir de uma perspectiva espírita? Então, deveria ser função do centro nos munir desse recurso para que a gente possa dar conta dessa demanda que está lá fora. Então, nós não seríamos espíritas apenas quando a gente está dentro do centro. Percebe? Mas a nossa ação no mundo, ela responderia a uma perspectiva da filosofia moral espírita, que é diferente de ações moralizantes, porque a ação da filosofia social, dentro de uma proposta de construção de filosofia moral, seria o nosso comportamento diante das coisas que a gente aprende dentro do centro espírita e com o espiritismo. A nossa prática cotidiana seria uma proposta de filosofia social a partir da nossa ação moral. Isso é quando a gente fala o que é o espiritismo, que é uma ciência de cunho filosófico e consequências ético-religiosas. Enquanto ciência, né, a sua função é intercambiar as duas margens do rio da vida. Enquanto filosofia, despertar em nós uma perspectiva de atuação no mundo e para o mundo e com o mundo. Esse é o papel do espiritismo. E a casa espírita deveria ser esse lugar onde nós poderíamos vivenciar essa perspectiva, aprendendo a transformar o mundo a partir da nossa ação. Perceba que essa ação, ela não é uma ação solitária e não é uma ação individual. Ela pode até nascer de uma perspectiva individual, mas ela tem uma perspectiva coletiva do ponto de vista social. O espiritismo prima pela educação, amplia as possibilidades, ofertando aos espíritos a oportunidade de ascensão, porém sem deixar de perceber e registrar e de trabalhar a ideia de que não haverá mundo de regeneração sem igualdade e justiça social. A gente falou disso lá atrás, mas só para a gente poder reforçar. Quando a gente estuda essa perspectiva de mundo de regeneração, e eu sei que vocês já ouviram muito falar, porque isso virou durante muito tempo tema de várias discussões, né? E quando a gente estuda lá a escala dos mundos, a gente entende que o mundo de regeneração, ele seria apenas o terceiro mundo, né? Que é o mundo de provas e expiações, mundo primitivo, prova, expiação, regeneração, ditosos e felizes, divinos e celestes. A proposta desse mundo, do mundo de regeneração, que é um mundo que ainda existe o mal, mas não com a predominância que ele tem no mundo de prova e expiação. Mas para a gente viver esse mundo, é necessário esse senso de coletividade, sabe? Esse senso de preocupação com o social. A gente poder entender, tipo assim... um exemplo, eu acho que marca isso. Durante, acho que 2 anos, acho que desde 2017 aproximadamente, um grupo de traficantes no Rio de Janeiro, chamado de Traficantes de Jesus, eles invadem os terreiros de candomblé e obrigam as mães de santo a quebrarem seu sagrado. Né? Eles entram armados e obrigam que elas quebrem o seu próprio sagrado. Eu nunca vi uma nota de nenhum movimento espírita falando nada, sabe, dizendo que é contra, se solidarizando com aquelas pessoas. Nunca. Jogaram uma pedra no busto de Chico Xavier. Eu nem sabia que ele tinha um busto.
E nem sabia que esse busto estava dentro de um lugar, e esse lugar era de vidro à prova de bala. Jogaram pedra no busto, eu vi um monte de gente se manifestar porque jogaram uma pedra no busto de Chico Xavier. Eu não estou dizendo aqui que é certo jogar pedra, mas também é errado quebrar o sagrado. Então, por que para umas coisas a gente consegue, sabe, se indignar e para outras não? Então, será que aquelas coisas que a gente não consegue se indignar, elas são reais, elas são normais, elas fazem parte de um plano que a gente, sabe, parece que está alheio a essa realidade social, como se não fosse com a gente? Mas aquelas pessoas que precisaram quebrar seu sagrado, e muitas precisaram abandonar, não é, os seus terreiros e os seus espaços de adoração, será que elas não sentiriam a mesma dor que a gente sentiria se fosse aqui dentro do centro? Se alguém chegasse, quebrasse a porta e dissesse que a gente não podia fazer aqui a palestra, que a gente não podia dar mais passe, que as pessoas estavam proibidas de tomar passe, que isso era coisa do demônio. Mas não nos tocou, percebe? Não nos toca. Então, esse senso de sociabilidade e esse compromisso social e esse comprometimento com as coisas que estão além da nossa própria perspectiva, eles contam no sentido da produção desse mundo de regeneração. Então, isso toca de uma forma muito cruel. Então, se fosse conosco, nós falaríamos, nós não gostaríamos e nós nos revoltaríamos, íamos ficar indignados. Como é com a religião, que a gente nem considera religião, para muitos, mas é onde está depositada a fé de muita gente, a gente não está nem aí. Isso é só um exemplo dessa necessidade de sociabilidade que uma proposta educacional espírita poderia propor. Sabe, nos colocar dentro de uma perspectiva, nos colocar no universo de uma perspectiva de socialidade, onde a educação espírita tivesse essa proposta de nos mostrar um mundo mais social e nos fazer preocupar com essa sociabilidade. Sabe, a gente poder entender por que tantas pessoas pretas são vítimas de bala perdida, por exemplo. Por que não existe bala perdida para branco nem em condomínio de luxo? Por que só tem bala perdida? Não, bala perdida eu já escutei, né, palestrantes dizendo, não existe bala perdida. A bala perdida tem sempre um dono. Mas por que esse dono nunca é branco? Por que esse branco nunca tem dinheiro? Esse dono nunca tem dinheiro? Por que é só bala perdida para preto e bala perdida para periférico? Porque no Brasil a expectativa de vida de uma pessoa é 75 anos. Mas por que a perspectiva de vida de um transexual no Brasil, de uma pessoa transexual no Brasil é de 35? Porque se essa pessoa for preta, a perspectiva de vida dela é de 32 anos. Por que se mata tanta mulher no Brasil? Essas perguntas a gente não quer fazer dentro do centro. Sabe? E fazer de conta que esse mundo social não existe. Só que esse mundo social existe. Então, ser mulher no Brasil, ser preto no Brasil e ser da comunidade LGBT no Brasil, né, é nos deixar o tempo inteiro à margem da violência. Então, essas são coisas... Por exemplo, uma mulher branca, um homem ganha mais do que uma mulher ocupando a mesma função que a mulher. Uma mulher branca ganha menos que o homem. E uma mulher preta, ocupando a mesma função, ganha menos do que os dois, do que o homem branco e do que a mulher branca. Então, por que a gente não discute isso? Não é? E aí eu trago essa pergunta, né, que é como um currículo progressista pode ser atendido por uma tendência pedagógica liberal. Para quem é da área da educação, não sei se deve ter pessoas aqui que são da área da educação, o Espiritismo ele é progressista na sua própria estrutura, porque o progresso é um dos alicerces da estrutura, né, da base de conhecimento, da epistemologia espírita. Então, a existência de Deus, comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, né, a imortalidade da alma e o progresso fazem parte desse alicerce. Então, ela é originariamente progressista, ponto. Porque ela acredita na estruturação do progresso como uma base, né, que forma a sua estrutura epistemológica. Então, só que eu fico pensando como é que a gente pega um currículo que é progressista e a gente usa uma metodologia conservadora para poder discutir esse currículo. Então, a gente institui a polêmica, né, o mito da polêmica. Não, a gente não vai falar sobre tal coisa porque baixa o padrão vibratório. Mas falar mal do amiguinho não baixa o padrão vibratório.
a gente não discute, porque isso é um tema polêmico. Tema polêmico, quem criou essa estruturação de tema polêmico? Por exemplo, quando a gente fala de sexualidades, no plural, quando a gente fala de gênero, quando a gente fala de sexualidades, quando a gente fala de raça, quando a gente fala de etnia, quando a gente fala de todos esses temas, quem instituiu isso como tema polêmico também tem um interesse muito bacana que o tema não seja discutido, né? Porque é aquilo que a gente chama de manutenção de status quo. Porque para muita gente é bom não discutir. Porque é muito bom para quem está no auge, na ponta da pirâmide, que exerce a ação hegemônica, né, dentro da estrutura organizacional social. Você já viu alguém dizer assim, não vem para cá para o meu lugar, que eu já fiquei hegemônico muito tempo. Eu estou cansado de ser hegemônico, não quero ficar aí no lugar de quem sofre opressão. Você não vai encontrar isso. Tudo que a gente conquistou, o que se conquistou dentro da militância social, foi a partir de muita luta. Nada é dado de graça, tudo é conquistado e o preço das conquistas é muito alto. Você tem uma noção, a comunidade LGBT, por exemplo, ela não consegue ganhar nada via Congresso Nacional, tudo é via Supremo Tribunal Federal. Porque tem bancadas exclusivas dentro do Congresso que proíbem, às vezes, até a votação. Então, as pessoas passam de ser direito, ela paga os impostos, como nós pagamos, como todo mundo paga, mas os seus direitos são seletivos. Quando a gente fala disso, a gente está falando de um processo que precisa ser traduzido e aqui para a gente poder entender como, não é, por exemplo, a ideologia de gênero, que a gente vai falar mais sobre isso no último encontro, em agosto, né? A gente está em junho, em agosto, quando a gente for falar de gênero. A ideologia de gênero, que muita gente acredita ser um fato e não é um fato, né? Não existe consubstanciamento científico para a ideologia de gênero. A ideologia de gênero é uma coisa que surgiu dentro da ala conservadora da Igreja Católica e que tem como objetivo fazer com que as pessoas LGBTs não tenham acesso àquilo que a gente chama dos novos direitos humanos, que é o nome social, as políticas das infecções sexualmente transmissíveis. E elas perderam muito quando simplesmente você vai lá e assina que a comunidade LGBT não faz parte das políticas de direitos humanos. E muita verba que iam para essas pessoas deixaram de ir. E muita verba que se precisava ter para que as pessoas pudessem ter acesso a políticas públicas, preventivas, por exemplo, quando a gente fala de violência. Quando a gente fala de violência no Brasil, a gente diz assim, o Brasil é o país que mais mata a comunidade LGBTQIAP+, do mundo durante 13 anos consecutivos. O índice de suicídio entre as pessoas LGBTs, né, há quem diga que é na ordem de 8 pessoas LGBTs se suicidam para uma pessoa hétero se suicidar. 8 para 1. Então, se isso não forem motivos para a gente discutir essa realidade aqui dentro, eu não sei quais seriam. Sabe, para a gente produzir discussões que sejam, obviamente, instituídas por pesquisa, onde a gente possa tentar fazer, né, Kardec, os pilares do conteúdo, da produção de conteúdo espírita, dialogarem com aquelas pessoas que estão estudando isso nos dias de hoje. Porque o espiritismo foi escrito no século XIX. A gente não travava a discussão sobre gênero no século XIX. No século XIX, Kardec tem um artigo de 1866, é o primeiro artigo, página 13 da revista, que é As Mulheres Têm Alma. A discussão era se as mulheres tinham alma no século XIX. Então, não dá para a gente usar tudo que está em Kardec sem, né, olhar a partir de uma perspectiva, eu não vou dizer epistemológica, mas de bases de conhecimentos teóricos que se adequem a uma realidade do nosso tempo. Esse era o último slide. Eu trago esse pensamento de Freire, que eu queria deixar um tempo para a gente poder conversar e vocês discordarem de mim. A educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora sob pena de ser uma farsa. Então, a educação que não enxerga o mundo social da qual ela precisa atuar, ela não vai ser coerente com a realidade social do seu tempo, não vai produzir ações metodológicas que nos convidem a uma reflexão que nos leve a discutir o mundo social que a gente faz parte a partir de um olhar educativo, pedagógico, inclusivo,
né? E nós precisamos transformar os centros espíritas em centros sociais de inclusão, onde as pessoas se sintam bem, independente da sua cor, da sua orientação sexual ou do seu gênero, da sua identidade de gênero, da sua expressão de gênero. Hoje, eu não coloco, não penso nos ambientes espíritas como ambientes não hostis. Eles ainda são ambientes hostis a essas comunidades. E eles precisam deixar de ser. E para deixar de ser, a gente precisa discutir sobre isso, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa ouvir o que as pessoas têm a falar. Então, a gente sabe em lugares, por exemplo, que as pessoas são homossexuais, são casadas e vão em 2 carros diferentes para o centro, que é para ninguém saber que eles vivem juntos. Porque se souberem, eles deixam de trabalhar e vão ficar em desobsessões eternas que não terminam nunca. 2 pessoas que eu conheci, lésbicas, que se conheceram no centro, que se apaixonaram, se casaram, e que quando o centro soube que elas estavam juntas, colocaram elas durante 2 anos em desobsessão até que elas saíram do centro. Foram retiradas de todos os trabalhos que elas faziam antes de namorarem, antes de estarem juntas. Então, isso são realidades que a gente precisa discutir. Sabe? Porque não coaduna mais com a realidade, com o ponto de vista do nosso tempo. Não dá para a gente produzir ações, não é, que sejam embasadas nessa realidade social. Esse tempo passou e a gente precisa discutir isso a partir de uma perspectiva espírita. Eu acho que isso é importante, inclusive eu acredito que seja urgente. Então, aí ficou um tempo para a gente poder discutir, para que vocês possam falar, para que vocês discordem de mim, fiquem à vontade, para que concordem também. Quem desejar comprar o livro que não comprou, ele está sendo vendido lá fora, e depois a gente, quem desejar, a gente pode autografar. Muito obrigado, uma boa tarde e até a próxima. Alexandre, do ponto de vista da educação, quando você fala que o professor, na sala de aula, ele não é a única fonte, e o aluno também deveria ser, assim, partindo da premissa de Paulo Freire. O que é que oprime isso? É a educação defasada, antiga, ou é a própria política atual que põe pressão sobre isso? O que é que você acha? Eu acho que muito tem a ver também do próprio educador, né? Quando a gente fala de todas essas tendências pedagógicas, né, quando a gente falou da redenção, da reprodução ou da transformação, que é uma ação progressista, né, no educar, que inclusive Freire defende, o educador ele não é uma coisa presa, assim, né? A gente está na caixinha, eu sou um progressista e minha ação é transformadora, assim, mas durante a tua prática, em algum momento, você vai visitar um outro espaço de tendência pedagógica que não seja aquela, porque a gente não é completo e a gente não tem como a gente ser colocado dentro de uma caixinha como se aquilo nos fechasse de alguma maneira. Agora, o que eu percebo é que as coisas mudaram. Eu quando estudei, né, meu nível, o fundamental, que hoje chamo de fundamental, eu lembro que tinha um professor de português que eu tinha pavor de perguntar. Eu detestei português durante a minha vida inteira por conta disso. Porque quando ela chegava na sala, sabe, bum, bateu o livro em cima da mesa. Quando a gente escutava aquele bum, eu já sabia que você não podia falar mais nada. Era um quadro, tá. Ela era uma excelente professora, mas ela não era aberta ao campo de tirar dúvida, da gente poder dialogar, da gente poder perguntar. Esse formato educacional, um processo de interação, a gente precisa entender que na minha época, acho que eu falei até isso aqui como exemplo no mês passado, eu ia para a biblioteca lá no 13 de maio, né? Eu sei que vocês não são do meu tempo, mas quem vai lembrar disso, né? Ia lá para a biblioteca no 13 de maio para a gente poder transcrever, porque nem todo livro podia sair da biblioteca. Quando chegava em casa tinha que passar limpo. Os meninos de hoje não sabem nem o que é papel pautado, né? Se for perguntar, né? A gente tinha que passar por papel pautado. Então, era outro time, outra percepção. Hoje os meninos vão no Google, aí bota lá a pesquisa que a gente ia fazer e passavam a tarde inteira, eles apertam Enter, copia e cola, Ctrl C, Ctrl V, e imprime e leva tudo impressozinho, bonitinho. Hoje, o que a gente precisa entender é que isso não é apenas uma mudança na forma, mas é uma mudança também na forma de pensar. Os jovens de hoje, eles não pensam como a gente pensava.
Sabe, o time é muito diferente, a forma deles perceberem a coisa é muito diferente, o acesso às informações que essas crianças hoje têm, a gente não tinha 10% do que elas tinham. Eu preciso dizer que eu tenho 49 anos e quando eu nasci não existia celular. Não é? Não existia computador, não existia internet, o computador era MS-DOS, quem vai lembrar disso aí, né? Estudar Lotus, MS-DOS, aquela tela verde, né? Ia só um pontinho lá, a gente digitava e o pontinho andava. Hoje não, cara. Hoje você está interagindo com o mundo inteiro em tempo real. E você dividiu isso também em clãs dentro do próprio mundo virtual. Não é porque você tem acesso a tudo que você quer. Só aí pronto, isso até é uma coisa boa para a gente questionar a nossa própria prática. Eu estou no espiritismo há 33 anos, a gente faz espiritismo do mesmo jeito desde aquela época. Um fala e o resto fica calado. Por isso que eu gosto da roda de diálogo, sabe? De fala um tempo e abre, para a gente poder ouvir o que as pessoas têm a falar, o que é que elas pensam sobre aquilo que a gente está oferecendo a título de conteúdo. Até que elas não concordem, faz parte do processo e é um risco que se corre, porque as pessoas não são obrigadas a concordar com tudo que a gente fala. Sabe, eu percebo, isso é um formato que é muito mais espírita, porque ele é democrático, inclusive. Quando a gente lê o formato que o espiritismo é instituído, a gente percebe que a forma da gente fazer espiritismo está muito aquém daquilo que o próprio espiritismo oferece. Porque, veja só, o livro dos espíritos é feito de perguntas e respostas. Não é? Kardec pergunta, os espíritos respondem, Kardec pergunta, os espíritos respondem, e a gente quer fazer palestra do livro dos espíritos. O livro dos médios tem pergunta e tem resposta. O que é espiritismo? Tem pergunta e tem resposta. O que é espiritismo? São diálogos que Kardec trava com o cético, com o padre. As revistas espíritas têm um monte de material nesse sentido. Então, a própria estrutura, por isso que eu digo, uma praxe, quer dizer, um currículo progressista, como é o espiritismo, ele não deve ser tratado de forma, com metodologia conservadora. Sabe, impedir que o espiritismo dialogue com a vida, é cercear a vida. Então, você não entender que o espiritismo precisa dialogar com as questões sociais, por exemplo, é você impedi-lo de ser espiritismo, de ser ele mesmo. Isso não é do espiritismo, isso é do limite humano, que é feito por pessoas conservadoras, ortodoxas. Sabe aquelas pessoas que são saudosistas? Ah, porque no meu tempo não era assim. Eu disse, graças a Deus que não era. Porque já pensasse que se fosse ainda no tempo, né? Se fosse como era no meu tempo, como era no teu tempo, o mundo não, o progresso não aconteceria. Então, dentro da proposta metodológica, isso também acontece. Dentro da proposta pedagógica, isso também acontece. Nós precisávamos evoluir no formato pedagógico. Então, a gente traz uma pessoa para falar 1 hora, depois você vai embora, não pode dizer nada daquilo que pensa. Embora eu acredite que esses momentos têm muito mais o objetivo de produzir a dúvida do que tirar a dúvida, percebe? Para que a gente vá para casa, pesquise. Será que aquilo que aquele cara falou, né, é verdade? Será que aquilo que aquele cara falou não é verdade? Será que aquilo que aquele cara... Porque eu não sou o detentor da verdade. Então eu posso cometer equívocos durante a minha fala, como qualquer pessoa comete equívocos. A ideia de que palestrante não comete equívocos levou o espiritismo a criar ídolos. Então, hoje, nós instituímos pessoas que não erram quando falam, porque são fulano de tal e psicografam livros. Mas erram como eu e como você. Porque são humanos, tanto quanto eu, tanto quanto vocês. Então, não há essa teoria da infalibilidade, nem de médium, nem de orador, nem de pessoa. Então, o formato pedagógico que a gente discute dentro do centro, ele deveria ser muito mais democrático do que ele é. Agora, vejam só. O que a gente faz aqui é também uma herança das religiões mais antigas do que nós. Então, nós herdamos esse formato da Igreja Católica. E a gente reproduz dentro do centro aquilo que a gente aprendeu lá na Igreja Católica. E muitas vezes isso vai além da metodologia, até o próprio conteúdo, ele sofre sofre alterações para a gente poder adaptar a nossa maneira de pensar. E isso nem sempre representa o pensamento do espiritismo, a gênese do pensamento espírita, porque a gente acaba adequando a nossa própria maneira de pensar. Então, quando eu digo que o professor não é mais a única fonte de conhecimento, é porque ele não é mais a única fonte de conhecimento, porque ele entende que os alunos não são tábuas rasas, e quando o professor se permite isso, ele aprende no processo de ensino e aprendizagem como os alunos aprendem.
Aquele processo se dá na troca de saberes e na troca de conhecimentos. Aí o processo do ensino acontece. Poxa, eu não pensava isso. Poxa, eu nunca pensei assim. Você aprende com os jovens. Você vê, por exemplo, professor, eu gosto sempre de dizer isso, o professor hoje no Brasil, ele, para ter uma condição de vida, ele tem às vezes 3 empregos. 3, quem é da área da educação aí sabe o que é que eu estou falando. 3 empregos. Aí eu digo assim para vocês, vê só, a matéria-prima do marceneiro é a madeira, do serralheiro é o ferro, do professor o conhecimento. Que hora esse professor produz conhecimento se ele trabalha 3 horários? Como ele produz conhecimento? E não é para ser rico não, viu? Ele não trabalha 3 horários para ser rico não, é para ter uma casa, para ter um carro, para poder ir para os 3 empregos, senão ele não pode ir, não dá conta. Percebe? E aí ainda tem aquelas pessoas que dizem, tu faz o quê? Eu sou professor. Sim, mas tu trabalha não, é? Percebe? É como se, dentro do espiritismo tem isso. Tu faz o quê? Não, eu sou escritor. Sim, mas tu não trabalha não? Não, só escrevo. É como se aquele trabalho, a produção de conteúdo intelectual, não fosse visto pelas pessoas como trabalho, percebe? Não trabalha fazer a sopa, é dar o pão, isso também é trabalho, mas o trabalho intelectual também é trabalho e ele é importante. Ele, inclusive, é importante para a oxigenação do próprio movimento. Sabe? Porque a gente não pode ficar cristalizado apenas no pensamento do século XIX, quando o espiritismo surgiu. Então, quando a gente pensa isso, eu penso nos alunos dentro da sala de aula, professor, você já leu tal coisa? Não, li não, lê que o senhor vai gostar. Invariavelmente é bom. Porque tem muitos deles que leem muito e são muito antenados no que está acontecendo no mundo. Então, se você fecha essa discussão, essa linha discursiva, se você não abre, sabe, o universo para perceber que esse processo educativo se dá na troca, a gente perde muito. Então, na minha concepção, esse formato que o movimento espírita usa, ele está fadado ao fracasso. Porque ele não atende às demandas do mundo atual. Ou a gente se adequa, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista pedagógico, aqui as demandas do tempo atual, ou os jovens não vão vir para o centro espírita. Não é convidativo. Você vive umas palestras, você que é adulto, vou dizer, dia de domingo, assim, meu Deus, não sei nem se eu vou hoje. Você vir assim, de bate pronto, é muito difícil. Você vai pelo menos questionar o que você tem para fazer. Não, mas se eu ficar em casa, eu vou arrumar minha roupa para eu ir amanhã para o trabalho, vou adiantar o jantar, vou, sabe? Não, mas eu vou, quando eu chegar, eu faço isso. Você vai travar um duelo íntimo para poder vir, você é adulto. Imagina um jovem cheio de coisa para fazer, bater papo com os amigos, sabe? Calma. Então, o nosso formato, ele precisa mudar. Percebam como são os nossos congressos, que não são congressos. O congresso, ele precisa ter um documento, né, no final dele. A gente tem seminário, chama de congresso. Mas as mesmas pessoas, todo ano, os mesmos temas, só aumenta o preço. Mas as pessoas que falam são as mesmas pessoas, os temas são os mesmos temas, sabe? E a gente não consegue oxigenar aquilo. E ainda veja, quando a gente fala nisso, e eu falo disso no livro, você pega um seminário que tem 11 pessoas, só tem uma mulher e todos são brancos. Nem essa preocupação existe de produzir, né, paridade. Não há. Quando ano passado eu falo disso no livro, seminários que falar sobre o Dia Internacional da Mulher, 2 homens. O outro era sobre a maternidade, 5 homens. Gente, você vai falar sobre maternidade e vai colocar 5 homens para falar. Por mais que você seja reencarnacionista, você não vai lembrar. Você não vai lembrar de quando você pariu pela última vez. Não é um tema para um homem falar. E ele pode até falar, porque eu sou heterossexual e sou um pesquisador de gênero. Estudo, terminei de ler de novo o livro da Djamila Ribeiro, Lugar de Fala, porque eu sou muito interpelado por conta disso. Já teve trabalho de falar sobre gênero, quando terminar, mas você é gay? As pessoas perguntam e já me perguntaram isso, não é? E eu sou heterossexual.
né? Mas falar de raça, eu não vou me pintar de preto. Porque a gente entende a demanda da sociedade e o nível de violência que essas pessoas sofrem. Então a gente precisa ser voz onde eles não conseguem chegar. E se fosse uma pessoa homossexual falando, ou que fosse pertencente da comunidade LGBT, que tivesse lançado lá, está defendendo a bandeira dele. As pessoas perguntam, me chamam de militante, não me veem como pesquisador. Porque parece que você está defendendo um tema, e defender um tema é ser comunista. Defender a vida é ser comunista, percebe? Então, se é isso que pensam de mim, eu não ligo. Sabe, se me chamam de petralha, de comunista, não interessa, não estou nem preocupado com isso, de esquerdopata, eu não estou de coração preocupado com isso. Desde que o diálogo seja construído. Sabe, a gente vai deixar de discutir por conta daquilo que as pessoas pensam com relação a isso. Se elas pensam isso, elas que têm que se trabalhar, não sou eu. É como o caso, né, dizer assim, eu fiz uma palestra no centro sobre gênero, sobre meu livro, só que não foi feito aqui. Aqui eu estou tendo o prazer de poder dividir o livro em partes, e aí eu posso me ater à educação, como a gente está se atendo hoje, né? Mês passado a gente falou sobre espiritismo. E depois que eu falei, um cidadão pegou a palavra, falou, depois disse que era doença, que a homossexualidade era doença. Aí eu disse, meu Deus, não entendeu nada que eu falei. Aí eu peguei a palavra de novo e disse, doença é a LGBTfobia, porque mata. Ser gay não mata. Mas a LGBTfobia, a lesbofobia, a transfobia, a homofobia, isso mata. Se mata, não é uma coisa boa. Então, por isso que a gente precisa discutir dentro do centro. Então, hoje, o centro espírita se comporta como se o orador fosse a única fonte de conhecimento naquele momento. Mas ele não é a única fonte de conhecimento naquele momento. Existem vocês aí, cada um com um universo fecundo de conhecimento, cada um dentro da sua área. Ah, fulano de tal, vai fazer discussão, fulano de tal é pós-doutor. Massa, ele é pós-doutor naquilo que ele estudou. Mas ele não conhece tudo. Ninguém conhece tudo. Eu sei que tem uma frase de Paulo Freire que é muito batida, mas ela é real. Ele diz que não há saber mais ou saber menos, mas saberes diferentes. E esses saberes diferentes é que nos formam e que nos dão a oportunidade de poder estar constituindo esse diálogo aqui agora, por exemplo. Sabe, da gente poder perceber que não é porque tem gente assim, não, mas porque a gente é espírita, a gente já está num caminho bom. Não. Muita calma nessa hora. O que diz se o caminho é bom é a prática desse espírita, não é o simples fato dele ser espírita, não. Então, às vezes a gente acha que porque a gente está num determinado espaço, não, mas um dia você chega lá. Como se você já tivesse chegado. Um dia você vai saber, porque você não sabe ainda, mas um dia você... O que é que a gente sabe? O que é que a gente sabe, finalmente? A gente sabe, eu acho, um exemplo que é muito prático. Educar o filho dos outros e resolver o problema dos outros. Pense em duas coisas maravilhosas de fazer. Pense, se fosse meu filho, ia haver uma coisa. Se fosse minha filha, quando é o teu, tu não sabe o que fazer. Chora, se aperreia, se perde, pensa que está educando e não está. Está evitando que eduque. Pensa que está evitando que eduque, está educando. Porque a gente não sabe exatamente como isso funciona. Porque essa relação, ela é humana. Se ela é humana, ela não é igual, cara. Não é linear, não é perene. Ela não é... Você tem 3 filhos e não consegue educar igual. Porque eles pensam diferente, sentem diferente, vivem diferente. Você não vai conseguir ser a mesma mãe. Mãe, mas a senhora gosta mais dele do que de mim. Mas aquele pestinho ali é o que mais precisa de tu. Só que o irmão não entende. O irmão às vezes é um pouco mais autônomo, sabe? Dá conta das coisas dele com mais facilidade. E você precisa se dedicar ao peste que não aprendeu a voar ainda. Então, educar o filho dos outros é bom demais. E a outra é esse problema. Menina, eu não acredito que tu está chorando por causa disso. Meu Deus, tu é muito besta. Aí, quando é a gente, é metade daquilo. E a gente está desesperado. Quando não chora, fica depressivo. Percebe? Então, a vida, a partir de uma perspectiva educativa, ela não é perene, nem é plana, nem é linear. Nós não somos lineares. E o que alimenta essa não linearidade é que nós somos incompletos.
Percebem isso? Nós não somos seres humanos completos. Nós somos definidos pela incompletude. E é essa incompletude que abre espaço para as propostas educacionais. Porque nós não somos Lego nem dominó, que encaixa tudo quadradinho, bonitinho. Às vezes a gente está fazendo força na vida para botar o quadrado no espaço do círculo. E sofre que só peste, porque você ainda quer que Deus ajude você a encaixar o bagulho. Né? E Deus dizendo, mulher, troca de peça, pelo amor de Deus. Eu não vou te ajudar desse jeito. A educação vai te dizer qual é a peça, criatura. Mas a forma da gente fazer tem um peso muito profundo. Então aqui a gente ainda não conseguiu fazer isso de forma que a gente venha respeitar as individualidades a ponto de ouvi-las para produzir a ação pedagógica a partir do momento que a gente conheça a realidade para a qual o projeto vai ser instituído. Porque nem assim, tem professor aqui, levanta a mão, quem é professor aqui? Eu não sofro só não, né? Só eu e tu que sofre. Mas perceba, quando o professor chega na sala de aula, qual é teu nome? Nádia. O que é que a gente faz? A gente passa 5, 6 dias conhecendo a turma, né? Faz uma diagnose. A gente precisa fazer isso no centro espírita. A gente precisa descobrir o perfil. Por quê? Porque às vezes o centro tem um perfil muito religioso. Aí você quer meter ciência na cabeça do povo. Não vai rolar. Mas às vezes o perfil é filosófico. Aí você quer meter ciência na cabeça do povo. Percebe? Então, se você não tiver essa perspectiva, você não vai escolher a ferramenta pedagógica correta para que o ensino e o aprendizado se dê de forma feliz, afetuosa, amorosa. Quando você produz conhecimento de forma... Vou dar um exemplo. Os anos iniciais na educação, quando a minha filha era menor, eu fui para uma reunião e uma mãe perguntou assim, tem simuladinho? Eu como educador, não, eu não vou ouvir. Eu não vi isso. Ela está perguntando se tem simuladinho do Enem. Simuladinho do Enem. Eu disse, não, ela não disse isso não. Eu fiz de conta que não escutei. Fiquei com pena da coitada da coordenadora, né? Eu disse, meu Deus, como é que ela vai responder isso? E a mulher insistiu 2 vezes, 3 vezes. Tem simuladinho? Aí eu, simuladinho de quê? Aí ela foi explicando. Não, porque eu queria muito que tivesse simuladinho, porque você sabe, né? Porque no futuro eles vão fazer. Aí eu disse, aqui deve ter simuladinho. A professora tentou, a coordenadora não conseguiu, e eu tentei ajudá-la. Porque as pessoas não entendem que nos anos iniciais, as crianças não vão aprender A, B, C, D. Elas vão aprender a trocar o brinquedinho com o coleguinha sem dar nele, a dividir o lanche, a conviver no mesmo espaço com mais pessoas do que apenas o pai e a mãe. São princípios de sociabilidade que se aprende na escola. Por isso esse homeschooling, que tem esse nome lindo aí, é uma farsa. E é um processo que nos faz regredir para a década de 30. A proposta educacional brasileira hoje, com as mudanças na BNCC e com as mudanças nos parâmetros curriculares nacionais, faz a gente regredir para a década de 30. Beabá, beabé, baby. Vão se exigir que se aprenda assim. Isso não se faz mais. Não se usa mais isso. Mas estão pedindo da gente. Por quê? Porque o pai está preocupado com o simuladinho. A mudança do BNCC, vocês não vê essa farsa do novo ensino médio? Isso é uma farsa, gente. Porque a ideia é que a criança possa escolher. Tu sabia escolher o que tu queria quando tu tinha 14? E como é que tu quer que teu filho escolha? Aí muito cara quer fazer uma coisa, quando chegar com 19 quer fazer outra, acabou-se, ele não vai ter condição de fazer. Essa é a realidade. E sabe qual é o objetivo disso? Produzir filho de pobre, paixão de fábrica. É só esse o objetivo da educação. Que o pobre continue produzindo a mão de obra que aperta parafuso. E o rico produza quem pensa, para que o país continue sendo o que é hoje. Essa é a realidade. A mudança da BNCC, ela é nociva à sociedade brasileira. Nociva à sociedade brasileira. E a gente precisa discutir isso. Porque é aquilo que Kardec chama, de Freire chama de educação bancária,
que vai de encontro a toda e qualquer perspectiva espírita. Isso não, quando a gente fala de espiritismo e educação, a gente fala de autonomia e liberdade. Percebe? Autonomia e liberdade são duas coisas que estão altamente vinculadas à proposta espírita de educar, mas que não é o formato que a gente enxerga hoje nessa prática. Ou era para vocês responder, eu continuei falando. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Alexandre, Oi. você disse uma coisa aí que me preocupou demais. Entre 9 suicidas, 8 é da comunidade LGBT e 1 não. Então, qual o seu conselho? Aí eu queria aproveitar a sua experiência, para que, na intenção da gente fazer a nossa parte, que esse é o objetivo, de estarmos aqui, né, escutando tudo isso, será que estamos fazendo a nossa parte? E aí, qual o conselho seu para os pais que têm, né, crianças, adolescentes, né, que estão descobrindo, despertando, enfim, e para quem não são os pais, os tios, os avós, os evangelizadores. Evangelizadores, excelente. Qual o seu conselho para que a gente, né, possa fazer a nossa parte? De que forma? Diga aí, meu amigo. Boa pergunta. Vê só. Primeiro, eu não sei se é bem um conselho, mas assim, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é a ideia de naturalidade. As crianças, muitas vezes, elas sofrem bullying porque são afeminadas ou porque são masculinizadas, né? Os meninos afeminados e as meninas masculinizadas. Mas nem sempre as crianças assim são homossexuais. Começa daí. Então, tem uma coisa que a gente chama de heteronormatividade, que é um padrão social que exige comportamento a partir do gênero, que eu falo disso no livro também. Ou seja, menino anda de um jeito, menina anda de outro. Menino senta de um jeito, menina senta de outro. Gente, o menino senta como ele senta e a menina senta como ela senta. E ele fala como ele fala e ela fala como ela fala. E ele anda como ele anda e ela anda como ela anda. A gente quer instituir padrão comportamental a partir do gênero, que a gente chama de heteronormatividade. Onde é que está escrito que menino veste azul e menina veste rosa? Em nome de Jesus. Onde é que isso está escrito? Qual é a lei científica que determina isso? Não existe isso. Então você já começa a fazer pressão na criança quando descobre o sexo. Antigamente era quando nascia, depois veio a ultrassom, agora vem as bolinhas que estoura, né? Estoura rosa, estoura azul. A partir dali, você está exigindo o comportamento daquele ser pela genitália e não pela intimidade. Isso é uma ação materialista, já que nós somos espiritualistas. Porque quando você faz isso, você alija a subjetividade e, consequentemente, a espiritualidade que forma aquele ser. Você passa a exigir comportamento a partir do corpo que ele ocupa e não do espírito que ele é. Percebe isso? Então, a primeira coisa é naturalizar os gêneros. A segunda coisa é não colocar o carro na frente dos bois. Deixa a criança crescer, gente. Sabe? Conversa, escuta a criança. Criança fala. A gente é que não escuta e nem tem paciência de ouvir, mas ela fala. Ela fala da forma dela, mas ela fala o que ela sente. Veja, e ela fala e ela se comunica desde que nasce. Porque a mãe, com o tempo, sabe o choro da fome, o choro do xixi. Ela consegue identificar qual é o choro e é batata. Vai lá e é aquilo mesmo. Né? Porque tem gradações para aquilo. Então, a criança se comunica, faz política desde a hora que nasce. Então, a gente precisa, primeiro ponto é ouvir. Ouvir, prestar atenção, não recriminar o comportamento, né? E deixar que essa pessoa se coloque. Se essa criança for homossexual ou não, com o tempo certo, ela vai dizer. E elas estão dizendo cada dia mais cedo. Eu conheço uma criança de 9 anos, que todo dia chegava na escola, violentada, porque dizia para os pais que era homossexual. 9. Eu gosto de menino. E ela sofreu violência uma vez, chegou na escola com a cabeça machucada, bastante machucada. Chamou o conselho tutelar e tal. E mesmo ela apanhando, ela dizia, eu gosto de menino.
apanhava, mas não abria mão de dizer aquilo que era. Então, assim, outra coisa que é importantíssima é educação sexual. Gente, aí, veja porque eu falei da ideologia de gênero e como é importante a gente falar disso. Porque as pessoas dizem que falar de gênero faz uma criança se tornar gay. Desde quando criança fala o que a gente quer? Não faz. O que faz é que os pais não se tornem homofóbicos. Então a gente precisa. E como isso é feito, que é outra coisa que é importante falar. A gente não vai chegar lá e falar de homofobia para uma criança de 6 anos. Falar de corpo. Percebe? Quando a gente fala dentro dos parâmetros curriculares nacionais, é que a discussão de sexualidade, ela precisa estar transversalizada. Transversaliza quando a gente dá uma aula de ciências, quando a gente usa um exemplo de corpo para discutir matemática. Percebe isso? Não é que a gente vai chegar lá para uma criança de 6 anos, botar 2 corpos nus e explicar para aquela criança o que é um pênis e o que é uma vagina. Isso é uma idiotia e uma ignorância que não tem tamanho. O pedagogo, ele estuda para poder saber que linguagem ele vai utilizar com a criança. Então, o primeiro ponto é desmarginalizar a discussão. Sabe? A gente precisa desmarginalizar a discussão. O segundo ponto é respeitar a criança. E o terceiro ponto é amá-la. Porque, vê só, se a gente condiciona o amor ao gênero, e a gente não ama o filho, a gente ama o gênero do filho. Então, é natural, e vejam só, como isso é importante, e essa pergunta para mim ela é muito bacana pelo seguinte. Porque uma parte significativa das pessoas transexuais, por exemplo, elas começam a sofrer violência em casa, né? E depois na escola. Muitas não conseguem terminar o que a gente chama hoje de Fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano. E vão para a rua se prostituir porque não conseguiram resistir ao bullying na escola e não se educam e não se profissionalizam. Então, a gente precisa discutir isso para que as escolas possam ser espaços que não sejam hostis, para que os centros espíritas também sejam espaços que não sejam hostis. Então, a gente precisa produzir uma educação infantil no centro espírita, porque eu não gosto do nome evangelização, desculpa. Como pedagogo, não gosto. Para mim é catequético. O objetivo é educar e não evangelizar. Você vai educar o ser humano. Se ele vai ser espírito ou não no futuro, o problema é dele, percebe? Mas quando a gente fala em evangelizar, catequizar, parece que a gente quer formar alguém espírita. E a ideia da educação espírita é formar um cidadão que ame. Não é formar um cidadão espírita. Ele pode aprender aqui, quando na fase adulta, ir lá para Maomé. Ir para o budismo, ir para o maometismo, ir para o candomblé, ir para a Umbanda. Ele vai para onde ele quiser. Mas ele teve uma base, né, que o ensinou a importância do amor, do afeto, do respeito. E essas bases são as bases que constituem o espiritismo. Então, a proposta educacional espírita, ela deve permear essa discussão desde a base. Porque eu falo isso no meu livro. Inclusive, esse livro ele começa dessa pergunta. Como é que uma doutrina que é reencarnacionista, imortalista, espiritualista, julga e exige comportamento das pessoas a partir da genitália que essas pessoas têm? Onde é que fica a espiritualidade nisso? Quando a gente diz assim, o corpo físico, ele é instrumento do espírito. Oxente, para gênero não? Para gênero ele não é instrumento do espírito. Então, quando a gente vê lá a pergunta 200, que eu nem gosto, mas os espíritos têm sexo? Não como vós pensais. Kardec diz na Revista Espírita de 66, naquele artigo que eu falei para vocês, né, que a diferença entre o homem e a mulher só se dá no campo físico. Então a gente fica insistindo numa coisa, numa discussão permeada pelo gênero, que normatiza as injustiças sociais do machismo, do patriarcado, da LGBTfobia, porque foi determinado por uma regra social que o padrão é hétero, branco, classe média. Mas não tem livro nenhum que diga, que determine do ponto de vista científico que o padrão comportamental humano é heterossexual. Isso é uma convenção social, só que nós aprendemos isso.
E veja como isso é fácil de ser compreendido. Você tem uma criança, um casal de filhos, gêmeos, um menino e uma menina. Vão para uma festa. 11 horas aqui. Certo? Certo. Vai para a festa. 1h, o menino chega. Ah, pai, eu conheci uma menina lá e a gente ficou namorando. Quando eu vi a hora, já era mais de meia-noite, só consegui chegar agora. Aí ele, da próxima vez chegue na hora. Mas por dentro, ele está feliz da vida. Aí a menina chega. Por que você chegou agora? Pai, conheci um boyzinho. Aí fiquei com ele na festa. Quando eu vi a hora, cheguei agora de 1h. Ele vai agir do mesmo jeito com ela e com ele? Ele vai pensar do mesmo jeito? Não vai. Porque a estrutura social determina que a menina precisa ser tratada de uma forma diferente. Isso inclui ações de fragilidade que a mulher não tem. Fragilidade que ela não tem. E isso institui também comportamentos que são machistas e que reduzem a condição da mulher de escolher aquilo que ela quer para ela mesma. Percebe isso? E isso é natural. Isso foi quadro de Chico Anísio. Eu solto meus bodes, mas prendo minhas cabritas. Ele tinha um quadro, né, que ele dizia isso constantemente. E isso é reproduzido até os dias de hoje. A mulher que luta para ter seu espaço, não é todo homem que tem, por exemplo, condição de casar com uma mulher que ganha mais do que ele. Pira o cabeção, porque a sociedade não foi constituída para isso. Então, essas coisas são discutidas, sabe por quê? Porque quantos casamentos, quantas relações chegam aqui no atendimento fraterno, porque a mulher tem uma vida social ativa e o marido não quer. Só que tem um detalhe, ele não quer, mas não dá para dar conta da demanda financeira sozinho, porque antigamente o macho dizia assim, mulher minha não trabalha. E ela não trabalhava mesmo não, porque o que ele ganhava dava para sustentar a casa, era só para botar gás no candeeiro, comprar uma esteira e chita para fazer roupa. Só precisava disso. Hoje o cara diz assim, se não trabalhar eu não caso, porque ele não dá conta sozinho. Né? Porque hoje tem internet. Quem tinha TV naquela época que eu era menina era rico na rua, né? A pessoa que tinha televisão botava aquelas placas coloridas na frente para pensar que era cores. Eu não sou dessa época não, o pessoal que me contava. Não é? Hoje você tem uma TV no quarto, uma TV na cozinha, uma TV na sala. Celular você tem que trocar constantemente. Você não dá conta, porque a demanda da vida social do século XXI, ela não exige financeiramente aquilo que exigia na década de 50, por exemplo. As necessidades são outras daquelas que eram naquele tempo. Naquele tempo, gasolina não era mais de R$7, né? Tem muita coisa que mudou. Então, essas realidades que parece que são engraçadas, mas parece que não tem relação com a discussão de gênero, mas que estão embevecidas da discussão de gênero. Então, a mulher, por exemplo, que quer ser independente... Por aqui eu digo outra coisa. A mulher que diz que não quer ter filho, pelas próprias mulheres, ela é chamada de insensível. Porque parece que a mulher tem que ter filho. E ela não pode escolher não ter filho. Percebe isso? Então, essas coisas precisam ser trabalhadas aqui. Aí, qual é o teu pai? Disse assim, quer dizer que você quer discutir gênero na escola? Eu disse, não, eu vou discutir gênero na escola. Quer dizer que você quer quer que meu filho seja gay? Eu disse, não, eu não quero que ele seja tão homofóbico como o pai. Puf, na lata. E a ideia é que não sejam realmente tão homofóbicos. Porque se vocês prestarem atenção, tem uma leva de crianças hoje bem conservadoras, é fato, mas tem uma leva que já lida com a questão de gênero muito melhor do que a gente lidava. Muito melhor de como a gente lidava. Só que elas não têm espaço para lidar melhor porque os pais não deixam. E porque a estrutura social não permite. Gente, é muito importante esse diálogo, sabe? Eu converso com crianças, com adolescentes, com jovens. Conversei com um que tentou tirar a vida 3 vezes. Que passou por 2 processos de cura gay, que é essa farsa maravilhosa. Um dentro de um determinado lugar religioso,
E uma psicóloga fazia tratamento de cura gay com ele. E ele era infeliz, a pessoa tentar tirar a vida 3 vezes. Um jovem que disse a mim que não sabia mais o que fazer, porque tentou morrer, não conseguiu, e que não conseguia mais morar dentro da casa, porque os pais eram muito religiosos e exigiam que ele fosse homem. Vocês percebem o que é o tempo todo? O outro está exigindo que você seja uma coisa que você não é. Porque a gente, quando perceba, o Brasil é um dos países que mais gasta com cirurgia plástica estética do mundo. Ele só perde para os Estados Unidos. Ou seja, se você tem um narizinho feio, você quer ir lá, que você acha feio. Você quer ir lá e botar no padrão. Mas o outro tem que ser como você deseja que ele seja. Percebe isso? Isso é uma loucura. Quando a gente fala de transexualidade, mas isso é pano para a última discussão, não vou falar não, que é para vocês poderem vir. Né? Para o mês a gente vai estar falando sobre o 3º capítulo, né, que a gente está chegando no final, que eu falo sobre as demandas sociais e eu falo sobre cultura, identidade, corpo, minoria social, decolonialidade, que são temas que são importantes para a gente poder entender gênero. São temas guarda-chuva, são conceitos guarda-chuva para a gente poder entender gênero. Isso vai ser no 3º domingo de julho. E no 4º domingo de agosto, no 3º domingo de agosto, a gente vai falar sobre gênero e sexualidades, e aí numa perspectiva gênero como performance social e gênero como performance espiritual. Alguém mais tem alguma dúvida ou quer tirar? 3 temas que, se você está falando aí, é muito sério e que está acontecendo na sala de aula, dentro da própria faculdade, né? E o assistente social está discutindo, eles ficam abafando para não discutir sobre isso. Sobre a sexualidade, sobre as drogas, outras coisas que eles não discutem para abafar exatamente o que está acontecendo. O que está acontecendo atualmente. E sobre exatamente o mental, eles, como tem aquela discussão, você sabe que eu não sei explicar porque eu não sou a professora, eu sou especialista nisso. Mas exatamente está acontecendo muito casos de a pessoa se suicidar. E principalmente entre os jovens. Porque o que está acontecendo? Não tem aquele acolhimento dentro da própria casa. Eles não discutem sobre isso na própria casa. Dentro da própria casa ele sofre exatamente como você diz, discriminação. Exatamente. Né? O senhor tem muito enriquecedor. Obrigada. Eu que agradeço. Para encerrar, né? Eu que agradeço. Para encerrar, né? Que chegou a hora. A palavra que ela falou ali, que responde a pergunta de Érica, é exatamente acolhimento. Essa é a palavra do momento. Acolher as pessoas, independente de gênero, de orientação sexual, de cor, né? Eu queria agradecer a vocês pela paciência, dizer que para mim é um prazer estar aqui e que mês que vem a gente está aqui novamente. Uma boa tarde. Obrigada, meu amigo. Maravilha. Gente, aproveitando, quem quiser adquirir o livro de Alexandre, ao sair a gente tem aí disponível e aí ele vai autografar, né, Alexandre? Maravilha, olha aí. Que a gente possa aproveitar esse momento da prece para nos melhorarmos ainda mais e nos conscientizarmos de mudarmos, que é isso que a gente precisa, né? Que a gente possa ter força, coragem para fazer essas mudanças dentro de nós, como disse o nosso amigo Alexandre. Temos que fazer a nossa parte, mas a nossa parte é tão pouco que se cada um fizer a sua parte, eu tenho certeza que vamos evoluir, vamos crescer muito e melhorar a nossa sociedade. Nós fazemos parte dela, gente. Senhor Jesus, nós te agradecemos por aqui estarmos. Nós te agradecemos pela oportunidade que a gente possa, nesse instante, relaxar o nosso corpo, soltar as nossas pernas, os nossos braços, respirar fundo,
Vamos todos respirando profundamente. Mais uma vez. Que a gente possa sair daqui desse ambiente. Vamos todos para um ambiente mais próximo ainda de Deus. Vamos para uma praia. Que a gente possa visualizar aquele mar maravilhoso, visualizar aquelas ondas prateadas, o cheiro da praia, o cheiro do mar, a brisa correndo sobre nós. Vamos respirar esse ar puro da praia que Deus nos deu. E vamos pedir para Ele muita coragem, muita força, para retornarmos e continuarmos a nossa vida, para fazermos a nossa parte como cristãos, como os filhos de Deus, na verdade, não importa. Em cada instante, em cada momento de nossa vida. Que a gente nessa praia agora aqui possa receber a energia do mar e nos fortalecermos, afastando toda e qualquer negatividade, afastando toda e qualquer doença, Senhor. Estamos contigo. E é nessa força, e é sabendo que Tu estás ao nosso lado, que nós retornamos, nos despedimos dessa praia maravilhosa e com muita alegria retornamos ao centro. Retornamos aqui ao André Luiz. Vamos respirar e nessa paz, nessa serenidade, encerrar os nossos trabalhos que foram maravilhosos na tarde de hoje. Que assim seja.